pessoal? Hoje nós vamos fazer a correção da situação de aprendizagem 4 e 5, lá na apostila Currículo em Ação, volume 1, tá bom? Página 139 lá, matemática, tá certo? Atividade 1, conhecendo a planta baixa. 1.1. Para trocar o piso da sala e da cozinha, veja a seguir a planta arquitetônica da casa de Sene. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho a varanda, que ocupa toda essa área, tá? Eu tenho a sala, a cozinha, quarto de visitas, a suíte, o corredor, e aqui eu tenho o banheiro da suíte e o banheiro social. Então, repare que aqui eu tenho uma palavra aqui que fala escala, tá? Que está 1 para 100, ou seja, a cada 1 centímetro do desenho equivale a 100 centímetros na vida real. Esse é o significado disso aqui, tá? Da escala. Gente, esse assunto está relacionado com razão e proporção, tá bom? Com base na planta baixa, né, que é a planta arquitetônica da casa de Sene, e com auxílio de uma régua, calcule as medidas da cozinha e da sala em metros. Explique como você fez os cálculos. Então, pessoal, aqui a gente tem que pegar uma régua, tá? Para poder calcular a medida, né, da cozinha e da sala em metros. Se você pegar, deixa eu diminuir aqui, o meu tá, vou deixar desse tamanho aqui, tá? Se eu for medir do tamanho que tá aqui, a minha cozinha teria de comprimento 2 centímetros, tá? E de largura 1,5 centímetros. Então, ele quer as medidas, tá? Então, aqui deu 2. Espera aí, deixa eu anotar. Só que ele quer em metro, tá? Lembra que aqui, ó, a escala para cada 1, aqui está dizendo que para cada 1 centímetro temos 100 centímetros na vida real, e 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, aqui a cozinha tem 2 centímetros. 2 vezes 100 dá 200. 200 centímetros é o mesmo que 2 metros, tá? De largura. E 1,5 centímetros deu aqui, ó, de comprimento, vezes 100 vai dar 150 centímetros, ou 1,5 metros, tá? Então, qual que é a conta que eu estou fazendo? Eu estou fazendo assim, ó, que a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. Olha lá. A cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. Então, eu medi com a régua aqui a cozinha, ó, essa largura, esse comprimento, e deu 2 centímetros. Passei para metro, dá 2 metros. E aqui a largura deu 1,5 centímetros, passando para metro, deu 1,5 metros. Ok? Fazer a mesma coisa com a sala. Espera aí, então. Ó, a sala vai dar 3. Então, vai dar 3 metros. Tá muito fácil essa escala. Porque 1 para 100, né? A cada 1 centímetro equivale a 100 centímetros, ou seja, a cada 1 centímetro equivale a 1 metro. E a sala vai ter a mesma largura da cozinha, né? Óbvio. 1,5 metro. Então, olha lá. Já temos as medidas, então, da cozinha e da sala em metros. Como fizemos os cálculos? Dessa maneira. Usamos uma régua. Aqui, ó. Usamos uma régua para medir as dimensões e depois convertemos, escrevi direito, para metro, usando a escala, né? Usando a escala. Certo? Letra B. A área da cozinha e da sala em metros quadrados. Agora, na letra B, ele quer a área das duas, né, dos dois ambientes aí da casa. Então, para a gente achar a área da sala, é só fazer a multiplicação dos dois,
das duas medidas, né? Porque a sala é um retângulo, assim como a cozinha. Então, olha lá. É só fazer 3 vezes 1,5, né? 1,5 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1 que subiu, dá 4. Como esse número aqui tem vírgula e uma casa só depois da vírgula, a resposta também vai ter uma casa depois da vírgula. Então, a área da cozinha, vamos representar assim, ó, A maiúsculo. Vamos colocar C de cozinha. Opa, aqui foi da sala, né? S de sala vai ser de 4,5 metros quadrados. E a área da cozinha, vamos colocar AC, vai ser de quanto? Vai ser 2 vezes 1,5. 2 vezes 1,5 vai dar 3, né, gente? Vai ser de 3 metros quadrados. Pronto, calculamos a área de cada um. Tá certo? Agora, na atividade 2, os mapas e as plantas arquitetônicas. Escalas diretamente proporcionais. No rodapé dos mapas e das plantas arquitetônicas, normalmente encontra-se suas escalas. A escala é elaborada a partir da razão de redução ou ampliação sofrida. É possível calcular a medida real utilizando a escala. Nas aulas de geografia, muitos mapas são analisados, cada um com a sua escala. Quando o mapa apresenta uma escala de 1 para 1000, por exemplo, significa que cada unidade de medida no mapa representa 1000 unidades de medidas no real. Se você estiver utilizando uma régua, significa que cada centímetro no mapa representa 1000 centímetros no tamanho real. E é o que a gente utiliza normalmente, né? A gente tem um mapa, a gente vai pegar uma régua, né? Então, com base no exposto, resolva os problemas elencados a seguir. Então, olha lá. Malcolm vai viajar até a casa de Diana, sua prima, que mora numa cidade vizinha. Ao pesquisar no GPS o endereço de Diana, deparou-se com o seguinte mapa. Então, olha lá, casa de Malcolm e moradia de Diana. Utilize a régua para medir em centímetros a distância entre a casa de Malcolm e a de Diana. Após utilizar a escala do mapa para transformar a distância ferida em distância real, determine a distância aproximada em quilômetros da casa de Malcolm até a moradia de Diana. Então, olha lá. Vamos usar a régua, então. Vamos deixar assim desse tamanho, tá? Para ser o tamanho mais próximo aí da folha. Com uma régua, a gente vai medir do ponto que está a casa de Malcolm, né? Até a casa de Diana. Então, aqui, usando a régua, eu encontrei 7,5, tá? 7,5. Então, vou marcar aqui, ó. Essa distância aqui, que eu vou marcar para vocês, ó, daqui até aqui, deu 7,5 centímetros, ok? Como a escala fala que a cada 1 centímetro medido equivale a 100 mil, a gente tem que pegar esse número e fazer vezes 100 mil. Vai passar para 100 mil. Então, olha só. Como que a gente faz o cálculo? Deixa eu puxar aqui, ó. Então, vai ficar, vou usar esse lado aqui, ó. 7,5 vezes 100 mil. 100 mil tem 5 zeros, reparem. Que aí eu vou descer os 5 zeros, não preciso calcular, né? Com esse monte de zero. Por isso que eu coloquei justamente os 100 mil embaixo, para usar essa técnica. A gente desce todos os zeros e multiplica só o 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Acontece uma coisa, que esse número aqui tem vírgula. Uma casa após a vírgula. Então, a gente vai ter que deixar também a vírgula aqui com uma casa após a vírgula. Então, a vírgula vai vir aqui, ó. Então, o resultado vai ser, olha lá, 75, não, desculpa, 75 mil. 750 mil, tá? Olha lá, 750 mil. Esse vai ser o resultado. Tá bom? 750 mil o quê, professor? Vocês podem perguntar. 750 mil centímetros, tá? Então, olha lá. Mas aí, vamos lá, ó. 750 mil centímetros é a distância entre as casas.
tá? Só que ele quer a distância em quilômetros também, tá? Ele colocou aqui, ó, ele quer a distância em quilômetros. Como que faz para passar para quilômetros? A gente pode passar para metros e depois para quilômetros, tá? Então a gente pode fazer assim, ó. 750 mil, quer ver, ó? 750 mil centímetros. Se eu dividir por 100 isso aqui, eu passo para metros, tá? Então, divide por 100, corta 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. É o contrário, eu falei, né? 2 zeros embaixo e em cima, dividiu por 100. Então, ficou 7.500 dividido por 1. Então, vai dar 7.500 metros. Agora, passar 7.500 metros para quilômetros, você tem que dividir por 1.000, tá? Para passar para quilômetros. Então, vai ficar 7.500 dividido por 1.000, que vai dar 7,5 quilômetros, tá? Então, acabou voltando no número 7,5. Olha que engraçado. Tá certo? Então, qual que é o resultado? Ó, determina a distância aproximada em quilômetros da casa de Malcolm até a moradia de Diamo. A 750 mil centímetros é a distância entre as casas e a distância real aproximada é de 7,5 quilômetros, ok? É isso aí. Agora vamos ver a atividade 2.2. Ana Voig, moradora da estância hidromineral das Águas de Santa Bárbara, interior de São Paulo, em uma busca na internet, descobriu que sua amiga mora na cidade Dois Córregos e Pereiras é a cidade da sua madrinha. Então a amiga mora nos Dois Córregos, vamos grifar isso aí, e Pereiras é a cidade da sua madrinha. Ao consultar o mapa político do estado de São Paulo, disponível no site do IBGE, pôde conferir aproximadamente as distâncias entre as cidades. Então tá aqui o mapa, ó. Então aqui está Pereiras, Dois Córregos e Águas de Santa Bárbara. Tá bom? E a escala é de 1 para 1.400.000. Então, a cada 1 centímetro medido nesse mapa, temos 1.400.000 centímetros. Tá bom? Vamos ver o que o exercício quer. Utilizando uma régua, meça em centímetros a distância entre as cidades de Ana Voig e a cidade de Dois Córregos e Pereira. Em seguida, utilizando a escala indicada no mapa, calcule essa distância em quilômetros. Qual das duas cidades é a mais próxima? Qual é a diferença entre as distâncias encontradas? Então vamos lá, ele quer saber quais mais próximas, vamos medir então. O que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode pensar assim, ó. A cada 1 centímetro, a gente vai ter 1.400.000 centímetros. Então vamos anotar isso, ó. 1 centímetro do mapa vai equivaler a 1.400.000 centímetros. Tá? Então a gente tem essa ideia. Para passar de centímetros para quilômetro, de centímetros para quilômetros, a gente tem que dividir por quanto? Pensa, de centímetro para metro, a gente divide por 100. E de metro para quilômetro, a gente divide por 1.000. Então, se a gente fizer 100 vezes 1.000, 100 vezes 1.000, que vai dar 100.000, né? Então, se a gente dividir por 100.000, a gente vai conseguir, então, passar direto de centímetro, ó, centímetro, direto para quilômetro, a gente vai, então, dividir por 100.000, de uma vez só. Quer ver que vai dar certo? Ó? Que lá em cima era 750.000 centímetros, não era? A gente divide por 100.000, opa,
fazer de novo. 750 mil dividido por 100 mil vai dar 7,5. Então, é isso mesmo a ideia. Então, a gente acha a medida aqui com a régua e divide aí direto por 100 mil, tá? Que a gente já passa para quilômetro. Então, olha lá, eu vou diminuir o mapa para ficar um tamanho mais parecido com folha de caderno. Então, a distância aqui, ó, apesar que vai depender da. Não importa isso, né? Deixa eu ver quanto que daria aqui. Daria diferente. Vou deixar mais assim que eu acho que vai ficar mais parecido. Ó, só que eu tô com minha folha na horizontal, tá? Deixa eu colocar na vertical, vamos ver. Ó, vamos ver. Agora vai estar mais parecido com uma folha de caderno mesmo, ó. Então, vou ter aqui uma distância, ó, de 6 centímetros entre Águas de Santa Bárbara e 2 córregos. Então, vamos anotar aqui, ó. Águas e 2 córregos. Vai dar 6 centímetros, tá? Que aí a gente vai ter que multiplicar por 1 milhão e 400 mil, tá? E Água de Santa Bárbara e Peneiras, né? Não, Pereiras. Vai dar 7,5. Então, Águas e Pereiras vai dar 7,5 centímetros. Certo? Deixa eu voltar agora para a horizontal. Então, a gente vai obter aqui, ó. Vamos fazer esse cálculo. A gente vai fazer, então, 1 milhão e 400 mil vezes 6. Vai dar 8 milhões e 400 mil. Agora, lembra, a gente divide por 100 mil e passa para quilômetros. Então, vai dar 84 quilômetros. Já achamos aqui, ó. Vamos anotar aqui, ó. 6 centímetros no mapa equivale a 84 quilômetros na real, tá? Na realidade. E vamos fazer da Águas de Santa Bárbara até Pereiras. Então, vai dar 7,5 vezes 1 milhão e 400 mil. Vai dar isso, que divide por 100 mil para passar para quilômetros. Vai dar 105 quilômetros. Então, no mapa, equivale a 105 quilômetros na real. Então, na vida real, achamos a distância entre as cidades, né? Da Ana até a sua amiga, que mora em 2 córregos, que vai dar 84 quilômetros, e da casa da Ana até sua madrinha vai dar 105 quilômetros. Então, já temos as respostas. Então, qual das duas cidades é a mais próxima? A cidade de 2 córregos é a mais próxima. E aí pergunto, qual a diferença entre as distâncias encontradas? A diferença é de... Quanto que deu mesmo? 105 para 84, né? 105 menos 84. Que vai dar quanto? Ó, 21. 21 quilômetros. Então, tá bom? Agora vamos para a atividade 3, que ela finaliza, então, a situação de aprendizagem 4, né? Que relaciona, então, razão e proporção. Nessa atividade, você terá a oportunidade de utilizar sua criatividade para elaborar situações, problemas e desafiar seus colegas a resolvê-las. 3.1. A partir de tudo que estudamos nessa situação de aprendizagem, né? Junto-se a um colega, elabore uma situação, problema que envolva proporcionalidade direta ou inversa. Coisas que a gente já estudou, tá? Não se esqueça de, em uma folha avulsa, realizar a resolução detalhada do problema elaborado,
para corrigir possíveis equívocos. Propõe a situação-problema elaborada para outra dupla resolver e verifica as respostas apontadas. Então, gente, nessa situação 3.1, né, e que eu estou vendo aqui na situação toda, vocês terão que, né, fazer, isso daí é uma resposta pessoal, né? Cada um vai fazer a sua. Então, você vai usar a criatividade para criar uma situação, problema, então, com grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Tá certo? Na 3.2, ele fala o seguinte: elabora em grupo uma situação, problema que envolve escalas ou mapas, né? Então, aqui é a mesma ideia, né? Então, essa atividade também é uma atividade pessoal, né? Não tem correção, porque cada um vai elaborar as suas próprias, né, situações, problemas, tá bom? Muito interessante. Tá certo, pessoal? Isso é bom a gente treinar. Por quê? Quando a gente cria uma situação, a gente resolve ela e depois explica ela para alguém, tá? Você vai estar, então, aprendendo muito mais. Porque a habilidade de explicar, ela é mais avançada. Então, quando a gente explica, a gente aprende muito mais. Tá certo? É isso aí, pessoal. Vamos, então, agora para a atividade, né, da situação de aprendizagem 5. Aqui nessa situação de aprendizagem 5, gente, vai mudar tudo, tá? O assunto é outro. Aqui a gente vai falar de retas, né? Os ângulos formados, aliás, por uma reta transversal que cortou duas retas paralelas, tá bom? Então aqui a gente começa observando a figura, tá bom? Para a gente responder. Olha lá. Então aqui eu tenho uma figura onde mostra duas retas paralelas cortada por uma transversal. Reparem que ela produziu, então, ângulos, tá? 8 ângulos no total. E esses ângulos receberam nomes. Ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Então, a gente já viu que eles têm relação, né? Eles são chamados de alternos e colaterais, tá? Existem os alternos internos, que são o D e o G, esse parzinho, ó, D e G, eles estão alternados, tá vendo, ó? Mas eles têm o mesmo valor, tá bom? E o B e o E, olha lá, o B e o E. Então repare que eles estão na parte interna, por isso que é alternos internos. Eles estão em lados alternados, tá? E eles têm o mesmo valor. E temos também os alternos externos, externos que estão aqui, ó, do lado de fora. Então tem o A e o F, e o C e o H. Temos também os colaterais, tá? Os colaterais são aqueles que estão lado a lado. Eles são chamados também de suplementares. Por que suplementares? Porque eles somam 180 graus. A soma dos dois é igual a 180 graus. Então eu tenho os internos, tá? Que são o D e o B, e o E e o G. E os externos, que estão do lado de fora, ó, o H e o F, e o A e o C. Tá certo? E uma outra observação importante que a gente tira daqui é que temos ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, o vértice aqui, ó, é esse meio aqui, tá? Tipo assim, eu tenho uma circunferência. O centro seria o vértice. Tá bom? Mas por que vértice, professor? Não entendi, apesar disso, ó. Reparem que aqui, ó, formou como se fosse um ângulo aqui. É um V, né? Um ângulo, ó. É um ângulo, né? Então, que o vértice é a ponta, tá? Então, aqui, isso aqui, ó, é um ângulo e aqui é o seu vértice. Então, repare que aqui, ó, no outro vértice eu tenho outro ângulo. Então, esses dois ângulos, o A e o B, são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Eles têm o mesmo valor. A mesma coisa acontece com o D e o C. Tá vendo aqui, ó? Ângulos opostos pelo vértice. Tá certo? Pessoal, é isso aí. Então, aqui embaixo a mesma ideia. E ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor, tá bom? Na letra A, ele quer saber o seguinte: quantos ângulos a reta T forma com as retas R e S? Vamos contar? Então, olha lá. Ó. Reta R e S, aqui eu tenho a reta T. Quantos ângulos formaram aqui?
Então, reparem que eu tenho 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos responder isso. Forma 8 ângulos. Agora, olha lá. B. Com o transferidor, meça cada um dos ângulos e organize esses dados em uma tabela, tá? Como que a gente faz para medir com o transferidor? Então, a gente vai centralizar aqui, ó, tá vendo? Eu vou centralizar ali no vértice, tá? E vou, tá vendo que tem essa parte aqui vermelha? A gente vai tentar mover, tá? Então, reparem aqui, ó. Vou centralizar, peraí que é meio difícil, mas a gente vai conseguir. Então, repare que o ângulo E, ele tem 40 graus, gente, ó. O ângulo E, tá? O ângulo E tem 40 graus. A gente já achou o E. Agora, se o E tem 40, o A também tem 40. Concorda comigo? Que eles têm o mesmo valor. Assim como o F e o B. Quer ver? Agora vamos medir o ângulo G. Ó. Eu vou colocar aqui, ó. Repare que o ângulo G, gente, eu vou colocar no 140. Se o ângulo E tem 40, o ângulo G tem 140. Olha lá, ó. Reparem, do zero aqui na minha direita, vai até o 140. Ó. Então, o ângulo E a gente já sabe, cadê minha mão aqui, ó? O ângulo E a gente sabe que tem 40 e o ângulo G tem 140. E reparem que então os dois são colaterais, né? A soma dos dois dá 180. E é verdade, ó, 40 do G, tá? Vamos anotar aqui, ó. Aqui tem 140, né? E aqui tem 40. 40 mais 140 vai dar 180, né? Porque isso aqui, ó, é meio círculo, ó, tá? Meia circunferência. Então dá 180 graus mesmo. Então a ideia aqui, ó, como o E e o F são opostos pelos vértices, o F também mede 40. E o G e o H também são opostos. Então o H também mede 140, tá? A mesma coisa vai acontecer lá em cima. Olha lá. O C também vai medir 140. Vou anotar aqui, ó. Consequentemente, o A vai medir 40, tá? A mesma coisa vai acontecer com o B, que ele é oposto ao A, né? Então ele tem a mesma medida do A, vai medir 40, e o D vai medir 140, porque ele tem a mesma medida do C. Então, olha lá, deu certinho. Então, reparem, ó, como que a gente organiza o transferidor, ó. Se eu colocar aqui na linha vermelha, olha lá, junto com a reta T, vocês vão ver que realmente o A mede 40 e o C mede 140. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Usamos nosso transferidor virtual. Vamos voltar lá. Legal, né, gente? Tá vendo? Então vamos lá. Com o transferidor já medimos, vamos organizar os dados em uma tabela. Então a gente vai organizar isso daí. Ó, vamos lá. Vamos colocar uma tabela aqui. Aí a gente coloca assim, ó. Separado por duas partes. Nome do ângulo. E valor, né? Valor do ângulo. Em graus, tá? Deixa eu voltar aqui, porque eu quero escrever isso aí em graus. Que é importante. Ah, professor, mas ângulo mede em outra coisa? Mede. A gente pode medir ângulo em radianos também. Vocês vão aprender mais para frente no ensino médio. Valor do ângulo em graus, tá? Então vamos lá. O ângulo vai do A até o H, né? A,
B, C, D, E, F, G e H. Então, olhando lá, a gente descobriu que o A mede 40. O B mede 40 também. O C mede 140 e o D 140. O E mede 40, o F também 40, o G 140 e o H 140. Pronto. Temos as medidas dos ângulos organizados em uma tabela. Agora ele pede na C que é para a gente agrupar os ângulos que possuem a mesma medida. Então, olha lá, vamos agrupar. Ó. O A é igual ao B, que tem a mesma medida, que é igual ao E, que é igual ao F, que todos eles são iguais a 40 graus. Depois, o C é igual ao D, que é igual ao G, que é igual ao H. E todos eles medem 140 graus. Pronto. Então, na 1.2, pede assim, identifique os pares desses ângulos que são ângulos correspondentes. Tá? O que é ângulo correspondente? Ângulo que tem o mesmo valor? Então, a gente identificou, né? Os pares. Olha aqui em cima, acabei de identificar isso, ó. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. A, que é igual a B, que é igual a E, que é igual a F, e C, que é igual a D, que é igual a G, que é igual a H. Certo? Ângulos alternos internos. Vamos olhar lá. Quem são os alternos internos aqui? Então, olha lá. Já descobrimos valores, né? Vamos colocar aqui para a gente destacar. Ó, aqui mede 140, aqui também. Opa, aqui mede 40, aqui também. Aqui mede 40, aqui também. Aqui 140 e aqui também. Então, a gente pode destacar como os alternos internos. Lembra, ó, alternos? São os que estão internamente, mas têm lados alternados. Ó. O E e o B. Ó, o E e o B. Então, vamos lá. Alternos internos. Vamos aproximar. E e B. E a gente já tinha até identificado, né, gente? Olha lá. D e G. Vamos pegar e colocar na tabela. E D e G. Os alternos externos, a gente já tinha identificado também aqui, ó. Alternos externos. A e F e C e H. Então vamos lá. Ó, A e F e C e H. Os ângulos colaterais internos. Vamos lá que a gente identificou também, ó. Colaterais internos. D e B e E e G. Então vamos lá. D e B e E e G. Os colaterais externos. Externos, tá aqui embaixo, ó. A e C, ó, e H e F. A e C, H e F. E os ângulos opostos pelos vértices, que a gente também identificou. Olha lá. Ó, A e B, C e D, G, E e F e G e H. Então vamos lá. A, B, C, D. Deixa eu escrever aqui, ó. A e B, C e D. E também E e G. Aliás, E e F e G e H. Certo? Pronto. Encontramos todos os ângulos aí que eles pediram para nós. Tá bom? 1.3. Considere a figura. Então, ele nos deu a figura com a mesma ideia, né? Duas retas paralelas, que é a R e a S, cortadas por uma transversal, a T. Formaram-se 8 ângulos.
Deslizando a reta R sobre a T, paralelamente, até sobrepor a S, escreva onde cada ângulo irá se sobrepor. Então, se a gente deslizar essa reta até chegar em cima dessa, os ângulos irão se sobrepor, né? É óbvio que o A irá ficar em cima do C. Então, o A irá sobrepor a C. O B, gente, irá sobrepor a D. Eles são iguais, pode ver. O E irá sobrepor a G. E o F irá se sobrepor ao H. Tá bom? Olha que fácil. Letra B. Considerando suas respostas do item anterior, escreva sobre as relações entre os ângulos. Seu professor fará uma síntese após seus registros. Então, eu já fiz a síntese, né, gente? A síntese está aqui, ó. Quem são os alternos? Tem os internos e externos, os colaterais internos e externos, e os opostos pelos vértices. Então, a gente pode fazer isso, né? Escreva as relações entre eles. Então, a gente pode falar que A e C, se a gente olhar aqui o A e C, são correspondentes, né? Tem o mesmo valor. A e C. Então, são correspondentes. Vamos escrever aqui. Correspondentes. A e C, B e D, E e G, e F e H. Todos esses parzinhos são ângulos correspondentes, ou seja, são ângulos de mesmo valor. Tá? Aí a gente podia tirar todas aquelas ideias lá, colaterais. Opa. Internos e externos. Então, quem são os internos? Então, olha lá, internos está aqui, ó. Colaterais, que estão um lado a lado, ó, o B e o F, e o C e o G. Então, internos. B e F, e C e G. E os externos? Os externos estão aqui, ó. A e E, tipo um E diferente, e D e H. Tá certo? E também temos os alternos, alternos, né? Que temos os internos e os externos. Os internos estão aqui dentro. Quem são alternados aqui dentro? Ó, o F e o G, que tem a mesma cor, né? Os internos F e G, e o B e o G. Opa, falei errado, tá? Desculpa. O F e o C, e o B e o G. Agora sim. E os externos? Os externos estão aqui, ó. Lado externo. Temos o A com o H, que tem a mesma cor. Opa, é H, não B. E o E com o D. Tá? Olha lá, o E com o D. Então tá aí, todos eles. Tá certo? Atividade 2, demonstração de algumas propriedades. Com base na figura 1.3, demonstra que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Demonstra que os ângulos internos, alternos, são congruentes também. Alternos e internos são congruentes. Tá? Então, olha lá. Aqui, ele quer que a gente mostre que eles têm o mesmo valor. Tá? Como que a gente faz isso? Ó, então, vamos lá, na 2.1. Com base na figura 1.3, demonstra que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, olha lá, com base na figura 1.3. Aqui a figura 1.3, ó. Então, olha lá, quem são os opostos pelo vértice aqui? Vamos reparar comigo, então, ó, que aqui, tudo isso formou um círculo, né? O círculo tem 360 graus, a gente sabe, tá? Então, a gente sabe que o ângulo C e o D, somados dá 180. E o G e o H também, tá? Então, reparem aqui que o C e o H, eles têm a mesma abertura, tá? Então, eles possuem o mesmo valor, tá bom? Se a gente tivesse, então, uma ideia que aqui, ó, se o D
valesse aqui 130 graus, por exemplo, o G ia também medir 130. Consequentemente, o C, aliás, estou me confundindo com as letras, o C, como esses dois ângulos aqui, ó, são suplementares, ou seja, a soma dos dois vai dar 180, que é meio círculo, ó. Se você reparar, isso aqui é meio círculo. Então, temos que o C é 50 graus. Por quê? 130 mais 50 vai dar 180. Tá? Se o C é 50 graus, tá? Então, olha lá. 130 com 50 dá 180, certo? Mais aqui, ó, 130. Então, vamos pensar, ó. 130 mais 50 mais 130. Vai dar quanto isso aqui, ó? Somando, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai 1. Dá 310. Quanto que falta aqui, então, H, para fechar o círculo? Porque a gente sabe que um círculo todo tem 360 graus. Olha, é a soma desses três aqui, ó, dá 310. Quanto falta aqui, então, para 360? Você concorda que 310 para chegar no 360 falta 50 graus? Pronto. Então, descobrimos que realmente, ó, esses dois ângulos aqui, que são opostos pelo vértice, o vértice que está aqui no meio, ó, eles estão opostos, lados opostos, ó. Um está de um lado e o outro está do outro, ó. Parece que forma uma ampulheta, tá vendo? Aquela que cai areia. Parece uma ampulheta. Então, esses dois ângulos têm o mesmo valor. Provamos, tá bom? E ele quer saber também que dois ângulos alternos internos são congruentes, né, na outra, ó. Quem são os alternos internos aqui, ó? Presta atenção comigo, ó. Aqui, os internos são esses, tá? Então, os alternos internos é o B e o G, tá? E o C e o F. Então, se vocês repararem aqui, ó, eles têm a mesma abertura, tá? A mesma abertura. É o que falou no exercício anterior. Se a gente sobrepor eles, a gente vai perceber que o B tem o mesmo valor do D. Então, no caso aqui, ó, o B teria 130 graus, tá? E a gente já sabe que o G mede 130 graus. Então, provamos, então, que eles têm o mesmo valor, tá? Porque lá, como o G, o D e o B se sobrepõem, né? Se a gente pegasse essa reta e deslizasse até chegar aqui, a gente saberia que o B e o D têm o mesmo valor. Como o D é oposto ao G, então a gente sabe que o G tem o mesmo valor que o B. Tá certo? A mesma ideia se aplica ao F e ao C. A gente já sabe que C mede 50 graus. Tá? Se a gente deslizasse aqui o ângulo F até chegar aqui no H, ó, a gente saberia que o H e o F têm o mesmo valor. Como o H e o C são opostos pelo vértice, ou seja, possuem o mesmo valor, o F também possui o mesmo valor, 50 graus. Tá? Então, a ideia aí tá nessa demonstração, tá na ideia que ele deu para a gente mesmo. Ó. Desliza essa reta em cima dessa, todos esses ângulos iriam ficar sobre esses, iguaizinhos, né? Ou seja, o A é igual ao C, o B é igual ao D, o E é igual ao G e o F é igual ao H. Então, sabendo já que aqui a gente tem ângulos opostos pelo vértice, a gente descobre, então, que esse ângulo é igual a esse e este ângulo é igual a este. Tá? É isso aí, pessoal. A gente tem mais o exercício 3 para a gente finalizar. Então, vamos lá. Aqui são as questões mais práticas, tá? Com valores. Até aqui a gente viu demonstrações com valores que a gente teve que medir ou inventar, tá? Então, vamos lá. Atividade 3. O X da questão. 3.1. Sabendo que as retas R e S são paralelas, responda as perguntas. Letra A. Qual a medida do ângulo X e a do ângulo Y? Então, reparem aqui, ó, que o X, temos aqui dois ângulos opostos pelo vértice, né? O X é oposto ao 45. Então, X mede 45, tá? Então, vamos lá. X mede 45.
Ângulo oposto pelo vértice, a sigla, tá? E o ângulo Y? Então, vamos lá. Se x mede 45, a gente sabe que este ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui com o x, né, a soma deles dois vai dar 180 graus. Por quê? Dá meio círculo. Concorda comigo? Então, ó, x mais esse ângulo aqui vai dar 180 graus. Eu sei que x mede 45. Então, vamos lá. 45 mais a interrogação que eu não sei vai dar 180 graus. Então, para descobrir o valor da interrogação, é só fazer 180 menos 45, que vai dar 135, né? Não, 135. 135. 135 graus, ó. Quer ver? Opa. Olha lá. Tá, professor, o que tem a ver esse ângulo aqui em cima com esse? Gente, reparem uma coisa. Se eu deslizar essa reta S em cima da reta R, aliás, aqui, ó, em cima da S, esse ângulo aqui vai ficar em cima desse, tá? Então, esse ângulo tem o mesmo tamanho desse. Ou seja, quando a gente fez isso, a gente achou que Y é igual a 135 também. Tá certo? É isso aí. Porque a gente podia concluir também aqui, ó. Se esse ângulo aqui mede 135, esse ângulo também mede, ó. Porque ele é o oposto pelo vértice dele, tá? Se esse ângulo mede 135, esse também. Lembra que eles são os alternos internos, ó. E alternos internos possuem o mesmo valor. Então, tinha dois caminhos para achar as respostas, tá? Então, vamos lá. Y mede 135 graus. Olha lá a pergunta da letra B. Qual a relação entre os ângulos X e Y? A gente pode falar que eles são suplementares, que a soma dos dois dá 180 graus, tá? Eles são suplementares. Tá? Essa é a relação entre eles. 3.2. Sabendo que a reta R é paralela a S e a reta T é paralela à reta V, junte-se aos seus colegas e encontre a medida dos ângulos X, justificando sua resposta. Então, em cada alternativa, ó, letra A, tenho retas paralelas aqui e aqui, tá? Então, produziu esses ângulos aqui, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Aqui eu teria 4 ângulos e aqui também eu teria 4 ângulos. Se a gente notar bem, aqui eu teria um ângulo X também, tá? Que é o oposto pelo vértice. E aqui eu teria também um ângulo de 85 graus também, porque seria oposto pelo vértice, tá? Reparem comigo, se você deslizar esse X, essa reta, em cima dessa, a gente vai descobrir que aqui também mede X, tá? E, consequentemente, aqui também mede X, certo? Daí, se aí mede X também, tá? E a gente pegar, já descobrimos isso então, tá? Se a gente deslizar essa reta V em cima da reta T, a gente vai perceber que esse ângulo de 85 vai ficar em cima aqui, ó. Então, aqui também vai medir 85 graus. E, consequentemente, aqui embaixo também, porque são ângulos opostos pelo vértice. Então, reparem uma coisa, que para achar x está muito fácil. Por quê? X mais 85 vai dar 180 graus. São ângulos, né, suplementares aqui, tá? Então, x mais 85 vai dar 180 graus, que é meio círculo. Então, portanto, x é igual a 180 graus menos 85 graus. X é igual a 95 graus. Concordam comigo? 95? Vamos fazer a conta, ó. Olha lá, 95 graus. Tá certo? É isso, achamos x na letra A. Na letra B. Na letra B, a gente vai reparar o seguinte, ó. Eles estão, os ângulos que eles nos mostraram estão internamente, tá? Então, olha lá, eu tenho x aqui e aqui eu tenho 85. Tá bom? Então, olha lá. Então, tem dois ângulos em pontas diferentes. Tá, professor, mas como que a gente vai achar isso?
Então, olha lá, vamos usar a mesma ideia, ó. Se a gente pegar essa reta aqui, a V, e deslizar em cima da T, esse ângulo aqui vai parar aqui. Então, aqui também mede X, tá? Aí mede X, certo? Se eu usar a mesma ideia, se esse ângulo aqui deslizar em cima dessa, então esse ângulo aqui mede 85. Então, reparem que esses dois ângulos, né, eles estão em lados alternados. Vocês concordam comigo? Eles têm em lados alternados, ó. Ó, tá? Então, esses dois ângulos, gente, têm o mesmo valor. Tá bom? Quer ver que a gente vai provar que tem o mesmo valor, ó? Aqui a gente já descobriu que mede 85, certo? Se a gente deslizar essa reta S em cima da reta R, ou seja, trazer ela para cá, você vai ver que esse ângulo vai aparecer aqui. Olha lá. Vai aparecer aqui. Pronto, provamos que eles têm o mesmo valor, ó. Porque aqui, ó, provamos que x e 85 graus, ó, são opostos pelo vértice. Portanto, x é igual a 85 graus. Tá bom? Pessoal, agora na letra C. Letra C, vamos analisar também. Ó, temos um ângulo de 85 graus e aqui x. Mesma ideia, se a gente deslizar essa reta V em cima da reta T, este ângulo aqui vai parar aqui. Então, vamos anotar. Aqui mede x, tá? Então, já temos aí uma ideia, tá? Se a gente fizer essa mesma coisa aqui, ó, com a reta T, tá? Então, vamos lá. Mas primeiro vamos pensar assim, ó. Se aqui mede 85 graus, aqui também mede, porque é ângulo oposto pelo vértice, tá? Tá certo? Certo. Se a gente deslizasse essa reta aqui em cima dessa, esse ângulo aqui, ó, ia parar aqui. Então, aqui também mede 85 graus. Correto? Se aqui mede 85, aqui, consequentemente, também mede 85. Certo? Então, agora pensa comigo. Tá. Se a gente pega essa reta S e desliza nessa direção até a reta R, você concorda que o x vem parar aqui em cima do 85? Então a gente conclui que esses dois ângulos são iguais, ou seja, x é igual a 85 graus. Olha lá, muito interessante. Não é verdade, pessoal? Então reparem que desde o início, o x e o 85 têm o mesmo valor, né? Eles são ângulos alternos externos, tá vendo? Eles estão aqui é o lado interno e esse é o lado externo, tá vendo? Então eles são ângulos alternos externos. Alternos externos possuem o mesmo valor, tá? Olha lá, e esses daqui, ó, tá do lado interno, tá vendo? E eles estão em lados alternados. Eles também são alternos, só que agora internos, possuem o mesmo valor, tá bom? Na 3.3, desafio. Sabendo que a reta R é paralela a S e que U é paralelo a V, quanto vale x mais y mais z? Ele quer saber quanto vale x mais y mais z. Então vamos lá, a gente vai ter que usar os conhecimentos que a gente tem aqui para poder encontrar os valores de x, de y e z e depois somar, não é verdade? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ver que a reta R é paralela a S. Então, se a gente deslocar a reta R para cima até chegar na reta R, né, a reta S até chegar na R, desculpa que eu estou confundindo as letras, S até chegar na R, a gente vai ver que esses ângulos aqui, ó, vamos lá, vamos deslocar ela aqui. O que vai acontecer? Ela vai subir aqui, né? Esse ângulo vai subir aqui. Então, aqui eu tenho um ângulo também de 145 graus, tá? Olha lá. Pessoal, repara uma coisa comigo. Se aqui mede 145 e aqui é x, reparem que esses dois aqui, ó, formam meio círculo. Vocês estão reparando comigo que aqui forma meio círculo? Então, ou seja, x mais 145 vai dar 180 graus. Então, x vai ser igual a 180 menos 145.
Então, x vai dar 35, né, pessoal? 35 graus? É isso mesmo. Então, já achamos o valor de x, mede 35 graus, correto? Agora, pensa comigo. Certo, já achei x e, olha só, aqui é a parte interna da situação. Reparem que o x e o z estão em lados alternados, tá? Então a gente fala que o x e o z são alternos internos, ou seja, eles possuem o mesmo valor, tá? Vamos provar que é verdade? Então, olha lá, presta atenção. Se x está aqui, o ângulo que está aqui tem o mesmo valor de x, né? Porque é oposto pelo vértice. Opa, ele mede 35 também, tá? Então temos ângulos opostos pelo vértice. Se a gente pegar essa reta U e deslocar em cima da reta V, esses ângulos aqui vão parar aqui, tá? Eles vão ter o mesmo valor. Então aqui vai medir 35 e aqui também 35. E agora se eu fizer a mesma coisa, pegar a reta R e descer até a reta S, esses ângulos vão parar aqui em cima. Ou seja, provando que Z mede 35 graus. E aqui desse lado também. Certo? Agora a gente vai usar a mesma ideia. A gente vai deslocar a reta U até chegar na reta V. E vai descobrir, então, que este ângulo tem o mesmo valor que o Y. Então, Y vale 145 graus. Tá? E aqui, provando de outra maneira. Se aqui mede 35 e esses dois juntos formam meio círculo, é óbvio que aqui mede 145, porque a soma dos dois vai dar 180 graus. Certo? Meio círculo tem 180 graus. Então, a gente achou o valor dos três. Então, a soma de x mais y mais z vai dar 35 mais 145 mais 35. Ou seja, 35 mais 145 é 180, né? A gente já fez essa conta. Mais 135 vai dar 215. Não é mesmo? Ó. Olha lá. Fiz a conta errada, hein? 145 mais 35 mais 35. 215. Tá bom? É isso aí, pessoal. Então tá aí. Essa foi a situação de aprendizagem 5. Espero que vocês tenham aprendido e gostado, tá certo? Até mais, pessoal.